Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, Saulo. Tudo bem? Um prazer estar aqui conversando com você nessa live e que os Maravilha. deuses da tecnologia nos protejam. Com certeza. Hoje esperamos, enfim, conseguir fazer uma transmissão sem as quedas de ontem. O pessoal está entrando aí, professor. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui alguns informes, né? A gente tentou ontem essa conversa com o professor Gilmar de Carvalho, mas não foi possível, né? Infelizmente, o Instagram apresentou inúmera instabilidade e, pelo visto, não foi só no nosso Instagram, foi uma coisa mais generalizada. Então, por isso, a gente, em comum acordo, o professor sugeriu, né, que a gente adiasse para hoje. Ele se dispôs a estar aqui novamente com a gente, assim como também já se dispôs a estar em outros momentos, né, em outras lives, e certamente virão outras aí pela frente. Então, a gente vai continuar a nossa conversa. Ontem o professor apresentou para a gente um pouco, né, da sua trajetória, comentou sobre seus trabalhos acadêmicos, os primeiros, a dissertação, a tese, que depois foram publicados como livros, né? Então, professor, passa a palavra para o senhor, já agradecendo mais uma vez por esse carinho com o Museu de Arte, sei que ele é recíproco. Muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente e vai ser certamente uma boa live. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer participar dessa live, convocado pelo MAUC, eu sempre presente às convocações do MAUC. O MAUC é uma casa com a qual eu tenho muitas atividades, e é uma coisa nova para mim, aprender como tinha um anúncio importante, interessante, antigamente do primeiro sutiã, e eu faço uma brincadeira dizendo que a primeira live a gente nunca esquece. E eu estou vendo aí o nome das pessoas que vão entrando, assim, cada nome que entra, sabe, é uma alegria, é uma surpresa, é um reencontro, assim, são muitas pessoas, são ex-alunos, são amigos, são pessoas, então eu acho que o clima só tem que ser muito bom e a gente vai conversar, e vocês participem e, enfim, estamos aí, sabe? Olha que maravilha, temos até uma pessoa aqui da Espanha, professor, que entrou aí. Certamente muitos amigos, amigas, admiradores do seu trabalho e que estão aqui ansiosos para enfim, ouvi-lo. Para lembrar todo mundo, por gentileza, de apertar o coraçãozinho aqui do canto direito da tela, porque ajuda na divulgação da nossa live. Professor, se o senhor pudesse recapitular um pouco o que o senhor nos falou ontem, já que foi tão ruim a transmissão, falar um pouco daquele percurso que o senhor fez, se não for incomodável, se eu puder falar um pouquinho novamente, Eu para acho que que tendo pessoas, salvo. pessoas que não tiveram ontem, né, que não puderam escutá-lo. Eu acho que vale a pena. Tudo começou em 1976, quando eu fiz uma primeira viagem para Juazeiro do Norte, né? Então, eu disse que eu era um menino criado na capital, pedante, muito metido, eu devia ser insuportável, não sei como meus pais me aguentaram. E quando eu fui para Juazeiro do Norte, em 1976, eu tive contato com a tipografia São Francisco. Eu fui na companhia de um amigo do Rio de Janeiro que queria conhecer Juazeiro. Eu achei aquilo um programa muito complicado, 8 horas dentro do ônibus, 10 horas dentro do ônibus, mas fui. E foi muito bom eu ter ido, porque a cidade me provocou um impacto muito forte. Eu conheci a tipografia São Francisco, eu conheci o seu Expedito Sebastião da Silva, que foi um dos maiores poetas do cordel do Ceará de todos os tempos. Eu conheci Manel Caboclo, conheci outros artistas como Mestre Nosa, enfim. Eu fui guiado, e muito bem guiado, por Estênio Diniz, neto do Zé Bernardo, que foi o editor de cordel mais importante do Brasil de todos os tempos. E assim eu tive esse contato e mudou minha visão de mundo, sabe? Ver a ladeira do Horto, ver as pessoas fazendo, as mulheres fazendo chapéus, ver aqueles santos inacabados que ainda iam receber uma tintura, assim, vários santos, vários Padre Cícero nas calçadas. Uma coisa tão linda, uma coisa assim que me motiva até hoje ainda. E eu voltei com 90 folhetos, que eu disse foi o embrião de uma coleção de cordéis que eu ia fazer, fiz até 2010, quando vendi para a Universidade Estadual da Paraíba. E voltei principalmente com entrevistas, com informações, com temas. Na verdade, houve um guinado, uma virada na minha visão de mundo. E a partir daí eu pude desenvolver, já depois com a carreira acadêmica, nesse momento aí ainda era
eu não era muita coisa, né? Eu tinha me formado em jornalismo pela UFC e formado em direito. Direito para satisfazer o meu pai, jornalismo para satisfazer a mim. Então, em 1976, eu vinha de uma experiência de um tabloide cultural, o Balaio, que eu na extinta Gazeta de Notícias, eu tinha publicado algumas colaborações em jornal. O Antônio Girão Barroso tinha feito uma página com os novos literatos cearenses da minha geração, eu estava lá naquela página. Enfim, eu estava assim, muito sem saber o que fazer em 1976, porque em 1978 eu fui trabalhar na Scala eu fui ser publicitário, e fui publicitário até entrar para o magistério superior e vir a ser professor de jornalismo. Mas eu trouxe já aquelas coisas na bagagem. Então, como eu falei ontem, quando eu fui fazer o mestrado, eu já sabia que queria fazer um mestrado que tivesse a ver com o que eu gostava, com o que me interessava, com o que estava perto de mim. Sabe, eu não queria estudar comerciais de, sabe, Amsterdã ou de Tóquio. Eu queria estudar os folhetos de cordel publicitário. E esses folhetos de cordel, eles foram catados, juntados, assim, muita gente me ajudou, inclusive uma pessoa muito importante na minha vida, que já é falecido, o Ribamar Lopes, que organizou a antologia de literatura de cordel do Banco do Nordeste. O Ribamar me recebeu várias vezes no apartamento dele na Praça do Liceu, me emprestava os cordéis, eu ia tirar xerox dos cordéis, ele conversava comigo. Então eu fui para a Metodista de São Paulo, fica em São Bernardo do Campo, com esse projeto já bem amadurecido, fui aprovado quando eu prestei concurso e passei a ser professor. 2 anos depois eu fui fazer esse mestrado e já tinha esse material, mais ou menos já sabia o que eu queria estudar. Isso foi publicado em livro, com o título de Publicidade em Cordel, teve 2 edições, uma pela Maltese de São Paulo, a outra pela Ana Blume, também de São Paulo. Quando eu voltei, dei aula um tempo, saí para fazer o doutorado. E no doutorado eu disse, eu tenho que estudar alguma coisa também que esteja ao meu redor, sabe? Eu já tinha feito as pazes com a aldeia, que eu achava sabe, que era tudo muito pequeno, era muito pobre, era muito feio, não era o que eu queria, sabe? Eu era uma pessoa muito, muito chata, apesar de sempre ter uma consciência política, mas eu não, faltava essa tesão, essa paixão assim, pelo Ceará, essa compreensão do que é o Ceará, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo até hoje. Então, no doutorado, eu estudei o Padre Cícero no cordel e na literatura. E foi muito bem recebido, ganhei o prêmio Silvio Romero, foi publicado também pela Ana Blum, está esgotado. Mas eu estou preparando uma segunda edição. Eu tenho, inclusive, uma apresentação, um prefácio, de 32 páginas, olha de quem? Do Ralph Della Cava, que me deu esse presente. Para mim, assim, é maravilhoso ver meu trabalho sendo comentado e ver meu trabalho sendo aceito e recomendado pelo Ralph Della Cava. Isso para mim vale tudo, vale muito mais do que qualquer prêmio, assim, um dinheiro que eu pudesse ganhar. E eu vou publicar esse livro. Falei ontem também que no momento eu estou fazendo um livro sobre cordel, que é a minha grande paixão do momento. Aliás, o cordel sempre foi uma das minhas paixões. Esse livro é a minha paixão do momento. Eu já estou com 205 páginas escritas, ele está concorrendo e foi aprovado no primeiro momento no festival, no edital da Secult, e eu espero até o fim do ano estar com esse livro pronto. E é um livro que me agrada muito, porque eu, de certo modo, me coloco com uma visão muito otimista em relação ao cordel, sabe? Não tem essa visão, de que já foi melhor, que nos anos 20 era melhor, nos anos 30 era melhor, nos anos 40 era melhor, nos anos 50 era melhor. Eu acho que nós temos um cordel de muito boa qualidade hoje no Ceará. E o que me surpreendeu e, ao mesmo tempo, o que me alegrou muito foi saber que esse cordel está espalhado pelo Ceará todo, graças às gráficas rápidas, graças às novas tecnologias, sabe? As pessoas têm acesso, têm seus telefones celulares, têm seus computadores pequenos, têm seus iPads, têm seus iPods, têm seus iPod. Então, a gente vai fazendo essa rede. Nós encontramos cordelistas de boa qualidade com produção, e não é só uma pessoa que fez só um cordel, mas nós temos em Chaval, nós temos o Tadeu Duval em Chaval, nós temos o Paé Pensa Fundo em Monsenhor Tabosa,
E nós vamos ter cordelistas em quase todos os municípios do Ceará. Impressionante. Claro, não estou fazendo o anuário do cordel, mas assim, eu preciso saber quem está fazendo para poder dizer alguma coisa mais consistente, para me atualizar, para escrever um livro que seja, reflita o cordel que se faz hoje. E é um cordel, de um certo modo, com uma pegada política muito forte. Isso é muito bom. Nós temos o cordel, por exemplo, do Otávio Menezes. O Otávio fez uma série de cordéis fantásticos que estão sendo estudados pelo Alberto Perdigão sobre a queda da Dilma. Depois ele fez 2 cordéis muito interessantes. Ele não, que era uns cordéis que onde posicionava ele como uma boa parte da população brasileira contra esse senhor que ganhou as eleições no 2018. Então, nós temos aí histórias de boa, histórias de amor, histórias do cotidiano, né? O cordel concorrendo com o jornal. Nós temos uma qualidade muito grande. Só em Fortaleza nós temos 4 folhetarias. Temos a Nanquim, a do Roxinol do Vinaré, temos a Flor da Serra e temos a folhetaria do João Pedro. Nós temos a Lira Nordestina, muito capenga, em Juazeiro do Norte, os meninos maravilhosos, um acervo maravilhoso, mas qual projeto a URCA não sabe o que fazer da Lira Nordestina, aliás, nunca soube, e a Lira Nordestina vai sendo sucateada cada vez mais, o que é lamentável. Nós perdemos a oportunidade de fazermos uma gráfica museu, de fazermos um lugar de memória, de fazermos qualquer coisa. Eu acho que tudo isso me entristece bastante. Mas vamos em frente. Então temos esse cordel, ele diz, o cordel acabou. Não, não acabou, está vivíssimo, sabe? Tem cordel demais, tem muita coisa interessante. Se a gente olha, nós tivemos associações como Ser Cordel, nós tivemos os Cordelistas Malditos, nós temos a Academia dos Cordelistas do Crato, nós temos a Sociedade dos Poetas de Barbalha, nós temos o cordel na Feira de Acaré, nós temos assim, cordel, para onde a gente se vira, a gente vê um verso cibuli, como dizia o Patativa do Assaré. E é isso que está me mantendo vivo e com energia e até mesmo superando essa adversidade que é ter de ficar em quarentena. Não estou vendo isso como um castigo, estou vendo isso como uma possibilidade de me aprofundar, de mergulhar mais na minha pesquisa, de fazer um livro melhor ainda para vocês. E aí, Saulo? Certeza. Professor, parabéns. O senhor que desde já está aposentado, né, desde 2010, mas que desde então vem publicando um livro, né, a cada ano, né? Uma produção muito significativa em diversas áreas, inclusive sobre a rabeca, né, que o senhor O livro das Rabecas é um livro muito querido meu. É uma parceria com o Francisco Souza. Francisco é meu amigo, meu companheiro desde 2002 e nós percorremos juntos várias vezes o Ceará, nós perdemos a conta da quilometragem e a gente está sempre onde é para estar e onde também não é para estar algumas vezes. E nós conseguimos ouvir 184 rabequeiros e uma rabequeira, a dona Ana Soares de Umari, e com esse material nós fizemos esse livro Tirinete e Rabecas da Tradição. Esse livro foi premiado com o Prêmio Rodrigo Melo Franco do IFAM em 2014. E foi muito prazeroso, porque quando a gente encontrou a dona Ana, a gente parou, porque a gente já estava há 15 anos ouvindo rabequeiros, e a dona Ana, ela era o que a gente queria, sabe? Não fazer um livro misógino, que parecesse machista, que parecesse que não dava espaço para a mulher. Não, a dona Ana estava ali, linda, sabe, elegante, bem produzida, tranquila, serena, e com a rabeca que não é uma rabeca. A rabeca da dona Ana é um violino feito por uma casa de luteria de Paris, uma casa de luteria que fechou em 1969. Então o pai da dona Ana comprou essa rabeca e quando ele faleceu ficou para ela. Seria de um irmão, mas o irmão também faleceu. E a dona Ana ficou com essa rabeca e ela toca maravilhosamente bem, esteve aqui, tocou no São Luís, no Cine Teatro São Luís, tocou no lançamento do nosso livro, e a dona Ana vai estar aqui muitas outras vezes com a gente. Então, nós não somos musicólogos, mas é um livro que fala
histórias de vida, processo de criação, que fala de iniciação na música, que fala de mercado, que fala dos folguedos, sabe? Então, é um livro assim, que abre para várias possibilidades de leitura e a gente deu uma ênfase muito especial à luteria. Então, a luteria ganhou um capítulo com fotos, um tratamento gráfico de muito boa qualidade. Antônio Wellington de Oliveira Júnior, com o auxílio do Chu. Tudo bem? Tá bem aqui, tá, o sinal de modem tá bem, tá tudo ok. Eu acho que talvez seja É, uma dificuldade de juntar as nossas duas é. internets, mas dificuldade do Instagram, mas aqui tá bem, não tem problema não. Mas é Eu estou isso. escutando bem o senhor. O senhor Aí é isso. Eu estava falando do Arte da Tradição, falei da estilogravura de Juazeiro do Norte, outros trabalhos que estão na linha de montagem, né? Tem um trabalho sobre os vaqueiros de Morada Nova, que a gente pretende vida. Tem também um outro trabalho sobre os celeiros do Ceará, que a gente começou a fazer na última viagem, já tem entrevistas, já tem umas fotos do Francisco. E é assim que a gente tenta ir levando, sabe? Com determinação, com disciplina, mantendo esse tesão pela escrita, pela pesquisa. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para os jovens jornalistas que vão encontrar um mercado tão estraçalhado, tão complicado, né, com uma ênfase que está sendo dada ao online, ao virtual, em detrimento do jornal de papel, em detrimento do ao vivo. Né? Então, eu acho que pode ser uma alternativa, livros-reportagens e outros materiais que os novos jornalistas e as novas jornalistas possam vir a fazer. Eu fico numa expectativa muito saudável e otimista em relação a sim. isso. Professor, eu queria retomar brevemente a sua história e remontar lá aos anos 80, quando o senhor entrou para a UFC. Como que naquela época estava na universidade? Alguém trabalhava com cultura popular? O senhor enfrentou dificuldades no âmbito acadêmico para se estabelecer como estudioso, né, de pessoas, grande parte de produtores, de artistas que estavam, grande parte não no litoral, mas no sertão, né? A gente sabe dessas invisibilidades todas, né, da igreja, da cultura popular. Como é que foi esse processo na universidade, aqui na UFC? Olha, a universidade não me inibiu, não me castrou, não me proibiu de fazer as pesquisas. Mas a gente sempre ouvia aquelas coisas que a gente não gosta de ouvir. Né? Uma vez me disseram, como é que uma pessoa como você, tão estudiosa, tão competente, tal, fica se dedicando a essas coisas tão sem importância, essa subliteratura, essa paraliteratura, essa literatura folclórica. Eu disse, porque eu gosto, mas gosto também de outras coisas. Me interesso também por pesquisas que seriam consideradas de ponta. Assim, na época, eu disse, eu gosto poderia estudar o Elliot Sica, eu poderia estudar outras manifestações, eu poderia estudar outros autores, mas essa é uma opção minha. Mas, assim, no âmbito da universidade, no meu departamento, eu não sofri nenhuma retaliação por essas escolhas. Assim, as conversas eram sempre de corredores e conversas muito preconceituosas. Assim, quando o Patativa morreu, por exemplo, me chamaram para falar em determinado espaço, eu disse, eu não vou, porque a maioria das pessoas que está lá, a maioria não gostava de Patativa, achava que era um poeta menor. Então, por que eu vou falar? Por que eu vou perder tempo, sabe? Falando para pessoas que
já sabem de tudo, que já têm uma opinião formada sobre o Patativa e não vão mudar pelo que eu vou dizer. Ouvi também algumas coisas depreciativas lá em São Paulo em relação por que estuda isso? Então, acho que estudei, fiz, gostei, o resultado está aí, sabe? Eu acho que valeu a pena ter feito, vale a pena ter publicado, tanto o mestrado como o doutorado, como esses outros livros que não são necessariamente ligados a mestrado ou a doutorado, como esse livro sobre cordel que eu estou fazendo agora, que é um livro que eu aposto muito, né? Porque ele traz uma visão muito aberta, sabe? Não é um livro só sobre literatura de cordel, mas é também um livro sobre cantoria, sobre embolada, sobre benditos, sobre aboios, sabe? Sobre todas as poéticas da voz, como dizem os teóricos, né? Então, eu acho que a gente vai tentando deixar essas marcas assim. Mas você tem razão, naquele momento era mais difícil. Eu acho que hoje a gente tem uma abertura maior. Mas eu nunca me posicionei como folclorista, como conservadora, como uma pessoa que queria manter um padrão de passado, um tipo de literatura, um tipo. Não, eu estava sempre aberto e estou, sempre estarei, espero. Né? Eu digo sempre que, graças a Deus, eu não me tornei um velho reaça. Isso já é uma coisa muito importante. Né? Estou bastante sintonizado com as agendas políticas, sei muito bem o que é bom para o Brasil e eu não embarquei em canoas furadas nos últimos anos. Então, eu acho que a gente vai ter que dar uma sacudida nessas questões, porque ontem eu falei, não sou eu que digo, sabe? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu sou um porta-voz, um intérprete, eu sou um portador de província, tudo que eu faço é regional, porque eu não moro aqui nem em São Paulo. Né? Mas o que eu queria dizer mesmo é que a gente, a partir dessa tradição que eu, essas pessoas mexemos com ela, a partir disso, a gente pode criar um novo, a gente deve criar um novo, a gente vai criar um novo. Né? É o Yuri Lotman, um semioticista ucraniano, que dizia isso nos livros que ele escreveu sobre semiótica da cultura. Assim, não se faz um novo, a não ser a partir das tradições. É isso que a gente quer dizer para as pessoas, em outras palavras. Às vezes a gente escreve muito para dizer, quando poderia ser tão fácil só mandar imprimir a frase do Lotman e entregar para as pessoas. As pessoas não entendem, sabe? Acham que tem que fazer um contemporâneo, como se o contemporâneo fosse uma forma, um modelo, fosse um padrão, sabe? Como se o contemporâneo não fosse o resultado de um trabalho de enfrentamento, de coerência, de luta, de briga, até se chegar a um ponto onde possa emergir uma coisa que seja nova, então, que não seja só umas coisas requentadas, como a gente vê na maioria das vezes. Então, a nossa aposta é essa, é mexer para trás para a gente compreender o Ceará agora e para a gente poder fazer um Ceará do futuro, um Ceará que vai vir, que a gente não sabe exatamente como é. Como também não sei, quando me perguntam o que é cearensidade, eu não sei o que é cearensidade. Eu vou, vejo algumas coisas, tem umas TVs que falam assim, aí põe, botando boneco, umas coisas assim, como se Ceará fosse isso, sabe? Fosse clichê, não é. Sabe, essa cearensidade é uma coisa muito mais profunda, uma questão, uma pesquisa de psicologia social para você entender como é que a gente vive aqui, como é que a gente consegue viver aqui, sabe, num lugar tão seco, tão tórrido, com um chão tão pobre, sem água, sabe? Nós somos os resistentes, nós somos os sobreviventes de estarmos aqui e ainda conseguimos tentar ver o belo de fazer coisas que mexam com as pessoas, que façam as pessoas pensar. Isso tudo eu acho muito importante. Não só eu que faço isso, sabe, Oswaldo Barroso, o Elton Júnior, nós temos tantas pessoas que estão na academia e que pesquisam e que, sabe, enfrentam isso e que dão respostas e que dão trabalhos e que, sabe, podia estar ganhando dinheiro, sabe, e estão refletindo sobre o que é ser cearense, sobre o que é Ceará, sobre o que é arte, sobre o que é contemporaneidade, sobre o que é tradição. Eu acho que é isso. Eu acho que isso, de certo modo, foi a universidade que me proporcionou. Se tivesse vindo para a universidade,
Eu nem sei se eu estaria vivo, não sei se eu estaria fazendo live, realmente não. O mercado teria acabado comigo, sabe? Com alcoolismo, com drogas, com infarto, com câncer. O mercado é muito ruim, é muito perverso. E eu consegui sobreviver nesse que é a UFC. E foi aí que eu fiz, assim, eu faço questão de todos os meus trabalhos. Eu digo que sou da UFC porque foi a UFC que me possibilitou fazer um mestrado, fazer um doutorado em uma universidade muito grande. Era, foi esse lugar que me protegeu. Né? Posso... Professor, o senhor consegue me escutar? Oi, consigo. Ah, sim, é porque travou aqui, há pouco tempo o senhor estava falando, aí começou a travar um pouco, e enfim, mas agora normalizou. Estou vendo bem o senhor e escutando bem. Maravilha. Mas eu estava falando da importância da universidade para mim, porque a universidade me deu a possibilidade de fazer essas pesquisas, de fazer a minha qualificação e de estar aqui hoje conversando com você, de estar vivo, né? Que eu acho que eu não estaria se eu tivesse continuado no mercado publicitário e de estar sempre com temas novas para as pessoas, sempre que faça com que as pessoas reflitam. É verdade. Professor, eu queria agora falar de um outro tópico com o senhor, entrando também aqui no mundo dos museus, né? Que eu sei que o senhor tem já uma larga experiência também de trabalho, montando exposições, né? Que é outra frente importante do trabalho que o senhor desenvolve, que é trabalhar na divulgação, né? Desse patrimônio das culturas populares aqui no Ceará. E a gente sabe que desde os anos 50, né, que com a campanha do folclore, que muitos museus foram criados, né, dedicados ao tema, naquela época muito por atuação dos folcloristas. Mas eu queria saber, né, do qual essa sua relação com os museus e qual o papel que o senhor acha que os museus têm com relação a... O tempo de eu finalizar, quando foi para o senhor, o áudio sumiu. Olha, eu dizia que o Malk é um dos mais importantes guardiões dessa tradição do cordel, da escravagura no Brasil. Então, o fato do Malk estar no Ceará, com certeza me estimulou a estudar cordel, me estimulou a ir buscar a estilogravura. E eu acho maravilhoso o acervo do Malk, é importantíssimo, sabe, é valiosíssimo. Eu acho que é um acervo que qualquer grande museu do mundo gostaria de ter. E eu fico pensando assim, a única coisa que eu posso dizer em relação ao mal, que é que eu gostaria que houvesse uma política de aquisição, de atualização desse acervo, que a gente tem tentado fazer, eu e outras pessoas temos tentado fazer, mas acho que tem que ser uma coisa mais efetiva. Mas fora isso, sabe, eu só tenho flores para jogar no mal e agradecer todas as vezes em que o museu esteve aberto para que eu fizesse as minhas pesquisas, os meus livros, assim, tem sido maravilhosa a minha relação com o MAC. E o MAC Inclusive, o senhor escreveu um livro, né, muito importante, de um artista fundamental para o Malk e para a arte cearense, que é o Bandeira, né? O senhor escreveu o Antônio Bandeira, a Poética das Cores, né? Que é uma coletânea, na verdade, de vários... eu organizei. E também organizei o NOSA, né, que foi quando o professor Renato Casimiro doou 59 esculturas ao acervo do MALC, e eu queria que tivesse um livro que registrasse essa doação, e esse livro também foi organizado por mim. Textos daquela publicação dos álbuns xilográficos, né? Que é uma publicação, por sinal, maravilhosa, né? Valiosíssima, dos álbuns lá da região do Cariri, os históricos, que o senhor escreve pequenos textos, né? Apresenta os autores. Eu gosto muito dessa sala, eu fico muito comovido toda vez que eu entro aí. Se eu entrar 1 milhão de vezes, eu vou me emocionar 1 milhão de vezes. Essa sala da cultura popular do MALC
porque, sabe, o professor Pedro Eimar captou muito bem assim, o conjunto e soube sistematizar. A Graciele depois deu uma repaginada agora nessa última reforma do museu. Então, eu acho que essa sala, eu fico muito feliz de ver meus textos nessa sala, de ter sido o apresentador de vários artistas que estão nessa sala. É verdade. É uma o senhor escreve vários dos textos que apresentam, né, as diferentes linguagens, expressões, né, da cultura popular, as estilogravuras, as cerâmicas, né? Enfim, uma sala que, como a Graciela está colocando aqui no texto dela, tem sua voz na sala de cultura popular. E também no acervo do Alck, né? É. A gente tem um projeto que está guardado, mas um dia a gente retoma, que seria de fazer um livro sobre, organizar um livro sobre o Descartes Gadelha, né? Já tem até alguns textos da professora Ângela Gutierrez, da Inês Pinheiro, da Érica Bezerra de Menezes, do professor Wellington Júnior. Agora, a dificuldade é o excesso, né? Que o Descartes pinta tanto, esculpe tanto, e o Descartes foi tão generoso para com o mal que, assim, nenhum artista do mundo daria todo esse material, doaria todo esse material para uma instituição como o Descartes doou para o Malk. Então fica difícil a gente selecionar o que entraria nesse livro, né? Ou poderia talvez até ser só um livro de textos e as pessoas iriam para o Malk e veriam as pinturas e as esculturas que fez. É verdade. Descartes fez. Antes eu fiquei sem áudio, eu fiquei mudo e o pessoal não estava conseguindo me escutar. Não. Mas enfim, a gente estava conversando sobre o Descartes, né? Uma É, publicação, né? Só tem esse desejo, né? a gente tem já os textos, já tem. Eu tenho uma entrevista longa feita com ele, entrevista muito emotiva, muito. Descartes é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito interessante. Mas, assim, É, infelizmente, a gente não tem aqui essa política de gratidão das pessoas serem gratas à universidade por terem estudado na universidade, por terem estudado se formado na universidade de excelência sem terem pago. Então, a gente não tem essas retribuições. Assim, a gente poderia ter um desses ricos que estudou na universidade, bem que poderia dar uma tela do Leon Nilson para o mal. Eu gostaria muito, ficaria muito feliz se a gente tivesse um Leon Nilson. Eu sinto falta do Leon Nilson no mal. é verdade. Infelizmente, ainda mais hoje, nessa situação que, com cortes em tantas, principalmente nas áreas de educação, cultura e ciência, fica muito difícil, inclusive, hoje a aquisição, né, professor? Um grande desafio, como o senhor falou da gente na universidade, é poder adquirir, né, continuar atualizando a coleção, né? Um desafio muito significativo para os museus. É muito difícil. Mas os museus vão continuar lutando e um dia as coisas mudam, espero que para melhor. Mudar para pior Com certeza. é difícil. Professor, o senhor já falou um pouquinho dessa sua relação com a literatura de cordel e com a xilogravura, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais para a gente como o senhor avalia a importância dessas duas tradições tão imbricadas, né, tão próximas, tão íntimas, para a história da cultura popular aqui no Ceará. O senhor que dedicou tantas obras aí a estudar a tradição lá em Juazeiro, no Crato, né? E publicou tantas obras. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre tanto a literatura de cordel, e sabe que o senhor manteve uma relação muito duradoura com vários autores importantes, como a Patativa, né? Eu queria escutar um pouquinho mais do senhor sobre essas duas expressões. Olha, o cordel ele tem sido objeto assim de dissertações, de teses. Assim, são coisas muito pontuais, pessoas competentes e criativas, poderosas, assim, mergulham no universo do autor e produzem um determinado momento. Eu estava sentindo falta de algo que articulasse essa produção ao longo do tempo e que articulasse essa produção com outras produções, assim, que onde a gente, a partir dessa leitura, tivesse uma compreensão da importância realmente do cordel e das repercussões
e do alcance e das lacunas do cordel. Eu acho que a gente, claro que uma tese, uma dissertação de mestrado é muito mais importante do que um livro, assim como o que eu estou fazendo. Mas eu acho que esse livro vai dar algumas pistas para as pessoas compreenderem como o cordel é importante, como a xilogravura é importante. Não dá para dissociar a xilogravura do cordel, né? Embora a gente às vezes diga algumas frases assim, o cordel entrou em crise, a xilogravura se soltou, e na verdade aconteceu um pouco isso, mas hoje o cordel não está mais em crise, a xilogravura continua solta, né? E a xilogravura do Ceará também teve um momento muito de virada quando, no ano 2000, quando a doutora Guimarães trouxe o J. Borges para dar uma oficina. O J. Borges é um gravador pernambucano que utiliza cor muito bem, para dar uma oficina em Juazeiro do Norte. Então, a partir daí, o Zé Lourenço, o Franco Orli, João Pedro, o Niro, o Naldo, todos os gravadores de Juazeiro tiveram a possibilidade de descobrir como fazer uma xilogravura com cor. E isso foi um outro momento da xilogravura de Juazeiro. Eu falei há pouco que as gráficas rápidas elas ajudam o cordel, e acho que a cor vem a ser, assim, digamos, o equivalente às gráficas rápidas em relação à gravura. Ela se torna mais palatável, assim, para você colocar numa sala, sabe? Uma cena de sertão, um folguedo, um Padre Cícero, sabe? A cor, ela atrai, ela impacta, ela agrada as pessoas. Então, eu acho que está tendo aí uma gravura de muito boa qualidade que vem sendo construída, pessoas muito do norte, no Crato, aqui em Fortaleza. E a gente é otimista em relação à xilogravura. Oi, Saulo, tudo bem? Pronto, agora voltou. Oi, tô... O meu áudio, quando começa às vezes a travar o vídeo, aí quando volta, às vezes a imagem volta, mas o áudio some. Tanto às vezes o áudio do senhor como o meu para vocês, né? Mas o senhor estava falando, né, professor, da xilogravura colorida, né, que surge aqui no Ceará a partir dos cursos do, do J. Borges. Só? O senhor consegue me escutar? Consigo, Saulo. Agora a gente está com pouca carga na bateria, viu? Certo. Então, eu acho que já está dando assim, que já são 5 e pouco. Teria alguns outros pontos para a gente tratar, mas o senhor hoje comprometeu com a Vou gente a fazer voltar outras outras vezes. Não prometo amanhã, mas a gente pode marcar na próxima semana. à vontade. A gente vai montar aí um calendário com o senhor. Tenho certeza que as pessoas vão ficar muito felizes de poder E eu, escutar tam... mais um. e eu E também. eu queria dar um espaço para o senhor pouco falar, fazer um fechamento, né? Já que a bateria está acabando, também já está com 1 hora e pouco de live. Se eu puder fazer um encerramento tratando, né, no geral, dando uma mensagem para as pessoas quanto ao tema que a gente conversou aqui à tarde. Eu diria que o cordel ele está totalmente imbricado na cultura diária, na vida das pessoas, sabe? Não é mais aquela literatura, meu avô guardava uns cordéisinhos no baú, assim, aquela coisa nostálgica. Assim, a gente tem várias bancas na Praça do Ferreira que vendem, né? O Clevson faz um evento anual muito interessante, uma feira de cordel. Nós temos um espaço grande para o cordel nas Bienais Internacionais do Livro de Fortaleza. Então, acho que a gente tem como estar sabendo do cordel. O cordel também está na internet, os autores são muito ágeis e são muito atentos às possibilidades que têm de divulgarem seus trabalhos. A xilogravura também, a gente tem como adquirir. O João Pedro de Juazeiro mora aqui, tem sempre estilos de muito boa qualidade para vender. E
é fácil ir a Juazeiro do Norte, como é fácil ir até Nova Olinda comprar uma sandália do Expedito Celeira, é fácil ir até o Memorial do Patativa em Assaré. Acho que as estradas são boas, a gente chega rapidamente. E é isso, acho que a gente tem que estar aberto para essas coisas, a gente tem que ter convicção de que está construindo, a gente não tem essa coisa fundamentalista que atrapalha tanto manifestações culturais, atrapalha tanto a criação artística. Eu acho que é bom estar aqui, eu estou feliz de estar aqui, estou feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo e estarei feliz de voltar a estar com vocês mais vezes, né? Poderia até estabelecer, sabe, uma live semanal. Nossa, seria maravilhoso, professor. Já que eu estou aposentado. Muito obrigado a todo mundo que veio, a todo mundo aí que deixou a sua. Professor, eu não estou escutando mais o senhor, não sei se o pessoal na live consegue escutar. Eu acho que não. Vocês conseguem me escutar? Ficou mudo, né? Eu vou retomar aqui. Oi, pessoal. Olá. Talvez a bateria do professor Gilmar tenha acabado. É uma possibilidade. Infelizmente a live foi interrompida abruptamente. A gente vai ficar um pouquinho, ver se ele retorna para finalizar. Vocês conseguem me escutar bem? Isso mesmo, Elba. Já topamos já o convite do professor Gilmar. Vamos organizar essas lives semanais. Vão ser incríveis. O professor Gilmar retornou. Oi, professor. Oi, tudo bem, meu filho? Olha, as pessoas já estão empolgadíssimas aqui, viu? Com a live semanal do professor Gilmar de Carvalho no Instagram do Malc. A Graciele já nomeou de momento Gilmar de Carvalho no Malc, viu? Maravilha. Eu sabia que um dia eu soltaria meu lado Hebe Camargo. Ô, professor, muito obrigado. A gente já conversou um tempão aqui, né, com essas instabilidades todas, infelizmente, toda hora caindo, tendo uma dificuldade ou outra, mas foi ótimo poder ouvir o senhor, poder aprender tanto com seu conhecimento sobre nosso Ceará, descobrir esse Ceará junto com o senhor, com seu olhar, né? E a gente vai marcar outras oportunidades, viu? Muito obrigado, agradeço de coração. Tudo de bom, uma boa noite para você e para todos os que estavam com a gente. Boa noite. Até breve, professor. Até breve. Inclusive, para convidar todo mundo que está online, quiser assistir, hoje à noite, daqui a pouco, às 19 horas, eu vou estar conversando com a professora Regina Reich, lá de Sobral, da UVA. A gente vai tratar sobre museologia e arte, lá no Instagram do GEMAP, GEMAP UVA. Então, acompanhe a gente também, essa prosa que a gente vai ter mais tarde. Tá bom? Obrigado, professor. Um abração. Tudo de bom, então. Boa noite. Tchau.